Bem-vindos, Bitcoinheiros, tudo bem? Bom, finalmente estamos chegando à etapa final do nosso canivete Bitcoinheiro. Vamos fazer uma breve revisão do que a gente fez até agora. Lembrando que a gente quer conectar a nossa hardware wallet ao nosso full node, principalmente por dois motivos. Primeiro, para que a gente mesmo possa verificar as transações e não dependa de ter que confiar em terceiros para confirmar as transações e os blocos da blockchain. E segundo, por privacidade, né, também, para não usar servidores de terceiros que eventualmente estarão espionando aí, verificando o que você está fazendo, certo? Então vamos revisar o que a gente fez até agora. Bom, a primeira coisa que a gente fez, se vocês lembram, foi conectar o nosso computador via VPN para ter maior privacidade, para que o nosso provedor de internet não tenha acesso a tudo o que a gente está fazendo. Em segundo lugar, a gente instalou o Tor e começamos a rodar o Tor para ter uma camada ainda maior de privacidade. Montamos o nosso node, fizemos download de toda a blockchain para que a gente possa verificar as nossas transações, para que a gente possa verificar os blocos e não dependa de ter que confiar em terceiros. Montamos a nossa carteira multisig via o software da Electrum. E por fim, hoje, para que a gente não tenha que conectar a servidores de terceiros, o que a gente quer é conectar ao nosso próprio full node, verificar as transações e ter maior privacidade usando o nosso node via Tor, no nosso computador, que já está rodando também via VPN. É interessante que essa ferramenta, essa solução que a gente está apresentando e a importância de conectar a sua hardware wallet diretamente com o seu node não é só uma preocupação dos bitcoinheiros. Recentemente saíram alguns artigos e também entrevistas com o Andrew Chow, que é um programador do Bitcoin Core, que trabalha para a Blockstream também. E justamente ele também sente essa necessidade de conectar a hardware wallet dele com o próprio node, não ter que depender de servidores de terceiros e perdendo assim privacidade, e também tendo que confiar nessa verificação de outro nó da rede. Então, vamos ao passo a passo. Vai ser algo bem direto, ponto a ponto. Eu vou fazer junto com vocês a sequência, seguindo o material que a gente preparou no Medium. E ao final disso, vocês vão poder conectar a hardware wallet, a carteira multisig ou unisig de vocês, pela Electrum diretamente com o seu node. Vamos lá. Bom, tá aqui o artigo, então, que a gente montou para vocês com passo a passo no Medium. Tem uma primeira parte aqui com a teoria que a gente já falou, não é necessário a gente olhar junto de novo agora. E aí aqui vocês vão encontrar a parte do tutorial. Inicialmente tem um resumo com o passo a passo, são basicamente sete passos que terão que ser feitos. E os requisitos, é claro, que tem o Bitcoin Core instalado, isso a gente já fez junto, e que tenha também a wallet da Electrum instalada, isso também nós já fizemos juntos. A primeira coisa que a gente vai fazer é o download das assinaturas para verificar o download do Electrum Personal Server. Vamos instalar o Electrum Personal Server e configurar o arquivo, fazer o setup. Vamos alterar a configuração do bitcoin.conf na pasta /bitcoin. Vamos instalar o servidor com Python, caso ainda não tenha sido instalado. Vamos criar o script para inicializar o Electrum Personal Server. Por fim, iniciar o Electrum Personal Server pelo script e configurar a carteira Electrum para conectar apenas e unicamente com o nosso node, para ter maior privacidade. Vamos lá, então. Primeira coisa, verificar a assinatura do arquivo de instalação. Então, fazer o download de assinatura do desenvolvedor do Electrum Personal Server, que é o Chris Belker. Aí vamos clicar em RAW e vamos salvar o arquivo no nosso computador. Vamos tirar a extensão .txt. Perfeito, já fizemos aqui o download da assinatura. Vamos ao próximo passo. Vamos para a página com os releases do Electrum Personal Server e vamos fazer o download do código-fonte, .zip, e o arquivo assinado com os hashes assinados pelo desenvolvedor, .asc. Perfeito, estamos agora na página com os releases, o último é o 0.1.7.
Aqui na primeira parte eles já dizem para você verificar a assinatura do arquivo com a chave do Chris Belker e dão 3 fontes diferentes para verificar a chave dele que tenha esse fingerprint. Bom, a gente já baixou a chave do Chris Belker. Vamos baixar aqui então 2 arquivos. .zip.sc e o .zip. Próximo passo, vamos abrir o terminal e vamos mudar para a pasta de downloads, que foi onde a gente fez o download da chave do Chris Belker e também dos arquivos de instalação. Vamos abrir o terminal, vamos importar Chris Belker com esse comando. Perfeito, já importamos. E agora vamos verificar se a assinatura dos hashes do arquivo de instalação batem com a chave do Chris Belker. Então a gente vai fazer aqui com esse comando gpg verify, lembrando que o nome do arquivo aqui ele tem que ser exatamente o arquivo que está na sua pasta de downloads. Então hoje, por exemplo, é a versão 0.1.7, mas você tem que colocar exatamente o nome do arquivo que está na sua pasta. Uma forma de fazer isso é simplesmente arrastando da sua pasta do Mac para o terminal, ele já vai colocar o nome certinho. Então, a gente dá Enter aqui. Ele já verificou. Vamos verificar o fingerprint também, se está ok. 0A8B, 038F, 5E, 10, CC27, 89BF, CFFF, até o final, 1129. Muito bem. Podemos instalar o nosso Electron Personal Server. Vamos adiante. Bom, agora a gente vai abrir o arquivo que a gente tem zipado na nossa pasta de downloads do Electron Personal Server. E aqui dentro tem esse arquivo config.ini _sample. A gente tem que alterar esse arquivo porque é ele que vai dizer para o software da Electron quais endereços a gente está interessado. Ou seja, para conectar a nossa hardware wallet com a nosso software da Electron, esse arquivo tem que estar configurado para que as informações possam ser obtidas, senão não tem como o software da Electron saber no que você está interessado. Para fazer isso, primeira coisa, a gente vai fazer uma cópia desse arquivo config.ini. Então vamos copiar aqui e colar, e esse aqui a gente vai tirar o underline sample, vamos deixar só config.ini. Vamos abrir esse arquivo aqui com o editor de texto. E aqui você pode ver que tem várias informações. Tudo que começa com o hashtag é porque é um comentário explicando para que serve, tá? Então tem bastante informação aqui, a gente vai passo a passo, vocês vão ver que é coisa simples. Bom, seguindo aqui o nosso tutorial feito no Medium, a primeira coisa que a gente vai configurar nesse arquivo config.ini é quais são as nossas carteiras, quais são os endereços públicos das nossas carteiras. Lembrando que essa master public key, esse endereço público master, ele não permite que nenhuma transação seja feita, mas ele permite que todas as transações, todos os endereços referentes a essa carteira sejam observados. Então tem uma questão aí de privacidade bem grande que você tem que prestar atenção e tomar cuidado. A gente está fazendo aqui na nossa máquina, mas sempre é importante você sempre ficar atento para não colocar esse endereço público em um site na internet, fazer uma busca por esse endereço, ok? Bom, e para ter os endereços públicos do nosso endereço multisig que a gente criou, a gente vai abrir a Electron. Vamos abrir a nossa carteira 2 de 2 que a gente tinha criado do canivete bitcoinheiro. Vamos em Wallet, Information. E aqui tem os dois cosigners com a chave pública. A gente vai copiar esses endereços e vai passar para o arquivo config.ini. Então veja, aqui no arquivo config.ini, se a gente for passando aqui, baixando as informações, tem aqui multisig e um exemplo. A gente vai praticamente copiar o exemplo, só que aqui está com a hashtag, a gente vai fazer um exemplo sem a hashtag. A gente vai colocar o nome da nossa carteira, pode ser o nome que a gente escolheu, no nosso caso é canivete bitcoinheiro. O 2 é o número de assinaturas necessárias. Isso quer dizer, no nosso caso, é
uma multisig 2 de 2. Se fosse uma 2 de 3, a gente também colocaria 2, porque o 2 aqui representa não o número total de chaves, mas o número de chaves necessárias para realizar uma transação. E em seguida, a gente coloca todas as chaves públicas, ok? Então, a gente coloca aqui a primeira chave pública, dá um espaço e coloca a segunda chave pública. Ou seja, agora a gente configurou no arquivo da nossa Electron Personal Server qual carteira, no nosso caso uma multisig, a gente quer que ele olhe. Se fosse uma carteira unisig, é a mesma coisa, ainda mais simples. Aqui em cima, antes da opção de multisig, tem essa opção AnyNameWorks, ou seja, é qualquer nome de carteira. Vamos colocar canivete 1 é igual, e aí a gente vai colar o endereço da chave pública. Lembrando que se alguém tiver posse do seu computador e olhar as chaves públicas, poderá seguir as suas transações. Então, o que é recomendado, como o Dal falou no outro vídeo que a gente fez a configuração da multisig, é sempre importante você colocar uma senha para ter acesso à sua carteira. Ou até mesmo não deixar sua carteira configurada no seu computador, multisig. O que a gente vai fazer agora é informar para o arquivo de configuração do Electron Personal Server aonde está a nossa blockchain, onde está o HD com as informações que estão sendo baixadas pelo nosso próprio Node. Então, aqui em datadir é onde a gente vai informar exatamente a localização dessa pasta no nosso computador. Feito. Próximo passo. O próximo passo é o modo de conexão, que pode ser esse aqui do RPC User e RPC Password, se você já usar, ou deixar o padrão, que ele vai criar um cookie para se conectar ao seu Node. Bom, então até agora a gente fez 3 alterações no nosso arquivo config.ini. Primeiro foi adicionar, a gente nem adicionou aqui, mas vamos adicionar só, por exemplo, uma carteira unisig, adicionamos uma carteira multisig e informamos qual o diretório que está a nossa pasta Bitcoin do nosso Node que a gente está rodando na nossa máquina. Ok? Agora vamos fazer alterações no nosso arquivo bitcoin.conf, o arquivo de configuração do Node, que está na pasta Bitcoin. Vamos abrir ele com um bloco de notas. Então, a primeira alteração que a gente precisa fazer é que o server aqui esteja igual a 1 para que ele possa aceitar conexões, para que o Node possa aceitar a conexão do Electron Personal Server. Vamos salvar essa alteração e fechar o arquivo de configuração do Bitcoin. Agora, para instalar o servidor, a gente vai precisar do Python instalado no nosso computador. Então, a primeira coisa, vamos verificar se já tem o Python instalado na nossa máquina. Vamos abrir o terminal. Vamos colocar esse comando. Bom, nós não temos instalado, então a gente vai aqui no site do Python e vamos fazer o download e instalar no nosso computador. Bom, instalado o Python, vamos verificar se a gente tem a versão mais recente e instalar usando o comando pip. Está feita a instalação do Python. Bom, agora o que a gente precisa fazer, pelo menos no meu caso aqui, como a pasta ainda está na pasta de downloads, a gente vai alterar a pasta do Electron Personal Server com esse comando. E agora sim, a gente vai usar esse comando aqui para poder instalar o Electron Personal Server. No tutorial original que a gente encontrou, esse aqui era o comando. Uma vez eu consegui usar, outra vez eu não consegui usar, deu erro de autorização de admin. Então, nessa vez, nesse tutorial, eu consegui fazer a instalação por meio desse comando, pip3 install, e aí o caminho do arquivo do Electron Personal Server. Se tudo deu certo, a gente tem que ter esses 2 arquivos aqui, na pasta library python 3.7 bin. Vamos lá. Perfeito, aqui estão os 2 arquivos, Electron Personal Server e Electron Personal Server Scan. Agora a gente vai entender para que servem esses 2 arquivos. Bom, a gente vai criar 2 arquivos executáveis. O primeiro é para ele importar os endereços que a gente configurou no arquivo config do Electron Personal Server,
para que a carteira saiba quais endereços que a gente tem interesse. E o segundo que a gente vai criar daqui a pouco é para que a Electron se conecte apenas com o nosso servidor local. Então, são arquivos de inicialização que a gente vai deixar na nossa área de trabalho e quando a gente clicar, ele vai abrir a Electron e já vai conectar direto com o nosso próprio Node. Então, vamos lá. Primeiro, o arquivo para ele importar os endereços. A gente vai abrir um arquivo de texto comum. Vamos colocar essa linha de comando. Lembrando que se no seu computador tiver com outro caminho, você tem que alterar. Colar aqui o caminho do nosso arquivo config.ini, formatar, fazer como plain text, e a gente vai salvar como EPS na nossa área de trabalho, e desmarcar a opção para ele não colocar o .txt, a extensão txt. Já temos aqui o nosso arquivo na área de trabalho, agora a gente vai no terminal, rodamos o comando, e agora o nosso arquivo virou um arquivo executável. Agora, quando a gente clicar nesse arquivo, ele tem que começar a puxar as informações que a gente configurou no arquivo config.ini lá atrás. A gente colocou as chaves públicas da nossa chave, da nossa carteira com uma assinatura e da nossa multisig também. Agora vamos mover essa pasta da Electron Personal Server que está na nossa pasta de downloads para a nossa pasta principal. Os próximos comandos que estão no tutorial estão considerando que a pasta está no diretório principal. Então vamos fazer isso. Agora vamos rodar o script de inicialização do Electron Personal Server para ele começar a ler os endereços. Você vê que aqui ele já, da carteira Unisig que a gente criou, de uma assinatura, ele já começa a ler os primeiros 3 endereços. E agora ele já começou a ler da carteira multisig. Ele está importando 2 carteiras. Está dizendo aqui o total de endereços que ele está importando, que ele vai começar a ler para ver se teve alguma transação. Ele já concluiu, é que ele dá uma mensagem. Se você estiver usando uma carteira que tenha transações mais antigas, precisa rodar um script para escanear na blockchain essas transações. Então a gente vai fazer isso agora rapidinho para mostrar como é que funciona. Bom, para escanear transações antigas de uma carteira que você já tem usado há um bom tempo, a gente vai rodar esse comando no terminal. Ele vai perguntar a partir de qual bloco ou data que a gente quer que ele faça o scan. Aqui, como é só para teste, essa carteira também nunca foi usada, nem vai ser usada, a gente vai colocar uma data qualquer, vamos colocar 10 de agosto de 2019. Ele pergunta se é esse bloco mesmo, a gente dá o sim, e ele já está escaneando. Ou seja, se você tiver transações mais antigas, elas não vão aparecer para você, a não ser que você faça um scan da blockchain para ele encontrar essas transações referentes à sua carteira. Perfeito, ele concluiu o scan. Agora, por fim, a gente já poderia abrir a carteira Electron, só que, por padrão, ao abrir a carteira Electron, ela já se conecta àqueles famosos servidores de terceiros que estão aí, muitas vezes, para espiar a rede. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um script agora, coisa rápida, bem simples, para que, por esse script, ele abra a carteira da Electron e, por padrão, conecte única e exclusivamente ao seu servidor local e ao seu node local. Então, vamos fazer isso. Então, a gente vai na nossa área de trabalho, vamos duplicar o arquivo EPS que a gente já tem e vamos renomeá-lo como Electron Starter. Vamos clicar nele com o botão direito e vamos abrir com o editor de texto. Vamos apagar tudo que está escrito nesse arquivo e vamos substituir por esse comando que a gente colocou aqui no nosso tutorial. Vamos salvar e vamos fechar. Então agora a gente já pode usar esse arquivo Electron Starter para iniciar Electron e nunca mais ter que se preocupar com a possibilidade de eventualmente ele se conectar por algum servidor de terceiros por engano. Vamos testar agora então. Finalmente, vamos inicializar tudo agora. Primeira coisa, vamos inicializar o Tor. Tor inicializado. Vamos inicializar agora o Bitcoin Core. E vai se conectar por Tor.
Bitcoin Core inicializado, nosso Node está rodando. A gente pode verificar aqui que a gente está se conectando apenas com nodes Onion. Agora vamos inicializar o script do Electron Personal Server para ele comunicar os endereços que a gente tem interesse. Pronto, já está listening. E agora, por fim, vamos inicializar o script para rodar o Electron apenas e unicamente pelo seu servidor local conectado ao seu Node. Ele vai abrir automaticamente aqui Electron. Veja que agora, quando a gente clica na bolinha verde, aparece localhost e não tem como alterar, a gente não tem como selecionar outro servidor. É isso aí, pessoal. Por fim, temos o nosso próprio Node rodando por Tor, nossa multisig com hardware wallet conectada diretamente ao nosso Node, servidor local, dando assim mais privacidade e segurança para o seu setup. Queria dizer que a gente fez o tutorial, ainda assim, mesmo depois de já ter feito algumas vezes o tutorial, eu apanhei hoje aqui em alguns momentos, porque algum caminho não estava exatamente certo, ou faltava um espaço, ou tinha um espaço a mais. Então, espero que vocês consigam fazer a instalação da maneira mais suave possível. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, coloque um comentário aqui no vídeo que a gente tenta ajudar para vocês conseguirem instalar o seu Electron Personal Server, tá bom? Obrigado, até a próxima. Tchau!